tem jeito, mas vai ter que deixar. Tira do toque. Ah, não, tá aqui também. Você. Não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinha posto. Bom dia, amados irmãos. Hoje é um dia especial, o dia em que nosso Senhor venceu a morte e nos deu a vida, morrendo naquela cruz, mas sobretudo ressuscitando. Hoje nós temos a certeza da nossa vida eterna, porque o nosso Salvador venceu a morte, e um dia Ele nos dará o mesmo triunfo sobre a morte, onde a morte não existirá mais. Louvado seja Deus por Cristo Jesus. Nós vamos celebrar isso nessa manhã, nós vamos agradecer a Deus nessa manhã, porque Ele ressuscitou, está vivo à direita do Pai, e um dia de lá retornará e nos dará a vitória final da eternidade. Vamos orar, queridos, vamos orar ao nosso Deus, vamos ser gratos a Deus nessa manhã. Pai amado, que manhã maravilhosa, ó Deus, que manhã, ó Deus, que nos remete àquele dia em que o Senhor triunfou sobre a morte. Aqui estamos, ó Deus, porque um dia o Senhor veio, morreu, mas ressuscitou e vai voltar para nos levar. Pai, a nossa gratidão, Senhor, por isso. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino 266 do nosso hinário, em louvor ao nosso Deus, o hino que tem como título Rude Cruz. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será.
Irmãos, Romanos capítulo 8, só um versículo, Romanos 8, o versículo 34, diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí você tira aqui primeiro, tá? Irmãos, esse texto aqui, mais uma vez, mostra a ressurreição de Jesus. Está à direita de Deus e também intercede por nós. Coloca no violão primeiro, tá? E também intercede por nós. Não está mais no túmulo, mas está à direita de Deus e está intercedendo por nós. Esse é o motivo da nossa alegria, esse é o motivo do nosso louvor, saber que Deus é aquele que ressuscitou o nosso Salvador, e que hoje nós não temos mais nenhum medo da morte, porque ainda que ela nos cause certo medo, mas nós não temos mais desespero, porque nós sabemos o que vai suceder por causa de Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos cantar louvores e adoração a Deus, e aí nós vamos tentar aqui ajeitar o som aqui, que não está saindo, né? Mas vamos. Graça e paz, irmãos, que todos tenham um bom dia na presença do Senhor, e nós vamos cantar louvores ao nosso Deus, e alegres porque Ele ressuscitou e nos deu vida, e como diz a canção, o véu se rasgou, o véu que nos separava se rasgou. E agora nós vivemos aqui para adorá-lo, para servi-lo. Você pode cantar aí na sua casa: Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Enquanto nós vamos tentando ajeitar o som. Opa, melhorou aqui, agora vai ficar bom. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face
por tão grande amor demonstrado a nós. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar, para nos perdoar. Vamos cantar? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados. Irmãos, depois de alguns probleminhas, técnicos aí, mas Deus é gracioso. Irmãos, vamos pensar um pouquinho na palavra do Senhor. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro, no Evangelho de Lucas, e no capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 1. Lucas 24, do verso 1 até o verso 12. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida no sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes,
Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém. Oremos, queridos. Pai, obrigado pela palavra do Senhor. A palavra hoje que nos anuncia que o Senhor está vivo. Louvado seja o Senhor. Ó Pai, e que nós possamos nessa manhã aprender um pouco mais dessa esperança da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Deus, que cada um que nos ouve possa também, ó Deus, ser invadido pelo Teu Espírito Santo, e que essa palavra ache lugar no seu coração. Deus nos abençoe, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, a história, ela conta sobre a vida de muitos homens poderosos, homens que conquistaram muitas coisas, homens que venceram imperadores, reis. Poderíamos enumerar aqui grandes homens que estão marcados na história pelas suas conquistas, pelas batalhas vencidas. Nós nos lembramos aqui de Dario Persa, que na sua época conquistou todo o mundo. Nós nos lembramos aqui de Alexandre o Grande, aquele grego que também conquistou todo o mundo. Nos lembramos dos Césares, da antiga Roma, os imperadores da antiga Roma, da Roma antiga. Nos lembramos agora um pouco mais recente de Napoleão na França, homens que conquistaram impérios, homens poderosos que marcaram a história com seus feitos. Eu gosto muito da história de Alexandre o Grande, que conta que ele, com apenas 40.000 soldados, venceu Dario com mais de 200.000, por causa das suas estratégias militares. Homens que marcaram a história. Mas todos esses homens não conseguiram vencer uma de suas batalhas, a batalha contra a morte. Todos eles sucumbiram diante da morte, estão presos nela até hoje, estão mortos. Porém, Jesus se difere desses homens, porque Jesus, ele não está morto. Apesar de ter passado pela morte, Jesus Cristo vive. Ainda que ele se deixou prender pela morte por um tempo, um período, mas logo ele vence a morte. Ele triunfou sobre a morte. Nós comemoramos nessa manhã esse triunfo, onde Jesus levanta da morte, olha para a morte e diz: você não pode me deter. E ele está agora junto do Pai. Que maravilha é isso, irmãos. Triunfo, domingo da ressurreição. E esse texto está falando sobre isso. Esse texto fala dessa verdade de Jesus, que venceu a morte. O contexto aqui, irmãos, é daquelas mulheres indo ao túmulo. Voltando ainda no capítulo 23, as mulheres, no verso 55 do capítulo 23, elas tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e o corpo que for ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então elas não foram no sábado, porque era proibido fazer qualquer tipo de trabalho no sábado, inclusive esse de balsamar os mortos para poder ser o sepultamento. Mas no domingo de manhã, e aí entra o nosso texto, justamente isso, no primeiro dia da semana, diz o versículo 1, elas foram lá no túmulo para fazer todos aqueles rituais que se faziam naquela época. E quando elas chegaram lá, encontraram a pedra removida, e quando entraram não viram ninguém, e apareceu ali então a elas dois varões que eram anjos do Senhor, e elas possuídas de muito temor, e eles dizem: por que vocês estão procurando aquele que vive? Ele não está aqui,
Ele prometeu que morreria, mas que ressuscitaria, e ele ressuscitou e está vivo. E aquelas mulheres ficaram perplexas com aquilo. Voltaram, contaram aos apóstolos, os apóstolos não creram, tiveram que ir lá confirmar, e eles foram e perceberam que de fato Jesus estava vivo. Jesus havia ressuscitado. E é isso que nós comemoramos, irmãos. Jesus ressuscitado. E o que nós aprendemos, irmãos, com a ressurreição de Jesus? É sobre isso que eu queria falar essa manhã com você. O que nós aprendemos com a ressurreição de Jesus Cristo, que nós comemoramos hoje, nessa manhã. O que nós aprendemos, irmãos? Eu quero trazer aqui pelo menos 4 lições, 4 aprendizados para nós. O primeiro deles, irmãos, é que Jesus tem poder sobrenatural. O que nós aprendemos com a ressurreição de Jesus? Que Ele tem poder sobrenatural. É interessante porque que Jesus não se nivela a Dario, aos Césares, a Napoleão, a Dario e a tantos outros homens. Porque esses homens não puderam vencer a morte porque eram homens simples. Jesus venceu a morte porque Ele tinha poder sobrenatural, poder absoluto, e não o poder como nós vemos hoje. Hoje falar de poder é falar de alguém que tem status, que tem o poder da caneta, um presidente, um ditador. Mas o poder de Jesus é um poder sobrenatural, que extrapola a nossa naturalidade, e Ele mostra isso quando Ele ressuscita. Quando Jesus ressuscita, Ele mostra que Ele tem um poder jamais visto. Ele vence a morte. Olha só os versos 1, o verso 1 até o verso 5 é a narrativa de que Jesus venceu a morte. Diz aqui o versículo 2: encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. E elas ficaram ali perplexas, porque apareceu 2 anjos e disseram para elas: Ele não está aqui, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Isso mostra-nos que Jesus tem poder sobrenatural. O que nós aprendemos com a ressurreição? Que Jesus não é um homem simples como alguns dizem que Ele era. Jesus era um político, Jesus era um homem bom, Jesus era um homem, era um mestre, Jesus era um profeta. Não, Jesus é o Filho de Deus, que tem poder sobre a morte. Ele mostra isso na ressurreição. Veja o que Paulo diz acerca disso. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10: e manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade diante do Evangelho. Esse é Jesus, irmãos, isso é poder, aquele que venceu a morte e nos traz agora a imortalidade. Hoje, nós só estamos aqui porque Jesus venceu a morte. Ele tem poder sobrenatural. Ele não foi apenas um Messias, um profeta, como alguns diziam. Ele era o Filho de Deus, o próprio Deus. O que nós aprendemos, irmãos, com a ressurreição de Jesus? Que Ele é Deus e tem poder sobrenatural. Portanto, eu quero desafiar você a crer no Senhor Jesus. Talvez você que me ouve não tenha ainda uma crença verdadeira em Jesus, e tem Jesus como um homem simples. Jesus não é um homem simples. Se Jesus quiser, Ele pode fazer um milagre na nossa vida, Ele pode mudar coisas sobrenaturais, Ele pode tocar no inatingível, se Ele assim quiser. Ele pode trazer transformações que ciência nenhuma pode trazer, tecnologia nenhuma pode trazer, porque Ele tem poder. Ele venceu a morte. Ninguém jamais venceu a morte, somente Jesus. Ele triunfou sobre a morte. Creia que Jesus é poderoso. Segunda lição que nós aprendemos aqui, irmãos, com a ressurreição de Jesus: que Jesus é fiel em cumprir a sua promessa. Que Jesus é fiel em cumprir as suas promessas, todas elas que Ele fez. Aqui, irmãos, nós vamos perceber no ministério de Jesus que Ele sempre asseverou que Ele veio para cumprir a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Que Ele viesse, pagasse o nosso preço. E qual era o preço? Morrer sobre a cruz. Mas não iria ficar preso na morte, iria ressuscitar. Constantemente Ele estava dizendo isso aos apóstolos. E quando nós vamos ver aqui Jesus ressuscitado, os anjos vão lembrar as mulheres que Jesus havia dito para elas que isso iria acontecer. Veja o verso 6 e o verso 7. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia.
Os anjos aqui estão lembrando aquelas mulheres. Vocês não se lembram? Que ele disse que isso iria acontecer, que ele iria morrer e que iria ressuscitar, né? E constantemente Jesus lembrava os discípulos da sua missão. E aqui Jesus está o quê? Cumprindo aquilo que ele havia dito. Ele diz: eu vou sofrer, morrer, mas vou ressuscitar. Queridos, isso mostra que nós podemos confiar. Aquilo que Hebreus 10, 23 diz, nós podemos guardar. Hebreus 10, 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E o que é interessante, irmãos, Jesus prometeu que morreria e ressuscitaria. Ele morreu e ressuscitou. Mas ele prometeu que iria para o Pai e que voltaria. Eu quero dizer para você, ele vai voltar. Ele vai retornar a esse mundo. Não mais para morrer, não mais para ser subjugado, mas para julgar e levar os seus. Ele vai voltar. Cristo retornará, porque ele prometeu. E quais são as outras promessas que Cristo nos fez, irmãos? Cristo prometeu que estaria conosco durante toda a nossa vida. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até o dia da consumação. E ele está conosco todos os dias, porque ele prometeu estar. Quero desafiar você a crer nisso, que Cristo está conosco e que as promessas que ele fez irão se cumprir. Todas elas, a ressurreição nos mostra isso. Terceiro lugar, irmãos, nós aprendemos com a ressurreição. Terceira lição é que Jesus deve ser anunciado por nós. Que Jesus deve ser anunciado por nós. Irmãos, a igreja ela tem uma missão específica: proclamar a vitória de Jesus, proclamar que Jesus é o nosso Senhor. E por que nós podemos fazer isso? Porque Cristo ressuscitou. Se Cristo estivesse morto, nós não teríamos nada que apresentar para o mundo. Nós não teríamos como apresentar, irmãos, a obra redentora de Cristo, porque Cristo morreu e continuou morto, mas Ele viveu, Ele ressuscitou. Nós temos o que pregar, nós podemos pregar para as pessoas que Cristo morreu por você, por causa dos seus pecados, mas ressuscitou para que um dia nós também sejamos ressuscitados e estejamos com Ele no céu, como Ele está agora. Nós temos uma mensagem. E o que é interessante, irmãos, é que essas mulheres aqui se tornaram um protótipo da igreja, porque elas, ao entender que Jesus ressuscitou, o que elas fazem? Elas vão anunciar primeiro aos apóstolos. Veja o verso 9 e 10. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais com que eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Elas entenderam que de fato Jesus havia ressuscitado. Foi aos apóstolos dizendo: Senhor, Jesus está vivo, ressuscitado. Nós fomos lá e confirmamos isso. E todas elas ali, em comum acordo, confirmaram isso diante dos apóstolos. Elas estavam anunciando que Jesus vive. E por que elas estavam anunciando, irmãos? Porque elas perceberam e viram que Jesus havia ressuscitado. Porque se Jesus estivesse lá morto no mesmo lugar, estendido ali naquele túmulo, elas não tinham nada o que dizer para os apóstolos, porque os apóstolos sabiam que Jesus estava morto. Então elas não trariam nada de novo para os apóstolos ou para quem quer que seja. Mas porque elas chegaram e viram o túmulo vazio, e o testemunho dos anjos, elas tinham que pregar, assim como a igreja tem hoje que pregar, que Cristo vive, que Cristo reina e que Cristo vai voltar. Os queridos, nós aprendemos com a ressurreição que nós temos que anunciar Jesus. Nós temos que anunciar Jesus, nós temos o que anunciar. Paulo bem disse que se nós não tivéssemos a certeza da ressurreição de Jesus, a nossa fé era vã, não tínhamos o que pregar. Veja o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos pecados. Não temos nada o que apresentar, não temos nada o que fazer. Aliás, nós nem estaríamos convertidos, porque a nossa conversão é fruto da ressurreição de Jesus Cristo. Nós não teríamos nem o que nada.
Mas Cristo, irmãos, ressuscitou. A ressurreição significa que existe o que pregar. Nós temos o que pregar. O Cristo ressuscitado que venceu a morte. E nós precisamos fazer isso, Igreja do Senhor. Precisamos fazer isso. Querido, quarto e último lugar, nós aprendemos com a ressurreição que Jesus é a nossa alegria. Que Jesus é a nossa alegria. Nós temos agora motivos para se alegrar. Nada mais maravilhoso, irmãos, do que saber que Jesus está vivo e que há uma esperança viva, que eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, como diz a música. Ele vive. Veja aqui, irmãos, Pedro, verso 11 e verso 12. No verso 11, os apóstolos entenderam que aquelas mulheres estavam como loucas. Veja o verso 11. Tais palavras lhe pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Os apóstolos não creram. E é interessante, irmãos, a incredulidade dos apóstolos, porque Jesus, estando com eles todo o tempo, dizia que ressuscitaria. E quando Ele morre, ninguém acreditou. Mas as mulheres vieram e disseram e eles não acreditaram. Mas diz o verso 12 que Pedro, afoito, foi até o túmulo e chegou lá e nada viu, apenas os lençóis. E ele creu verdadeiramente. E diz o final do versículo 12: maravilhado do que havia acontecido. Aliás, um pouco antes, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. O que havia acontecido? A ressurreição. Aquilo trouxe alegria no coração de Pedro. Pedro se lembrou que tudo que Jesus havia falado se cumpriu. E aquilo encheu o seu coração de alegria. Foi tomado um sentimento de esperança. Irmãos, é isso que Jesus produz em nós. Em saber que Ele está vivo, que Ele ressuscitou. Isso traz alegria, porque se esse mundo, irmãos, fechar contra nós, com as suas dores, com as suas mazelas, com as suas misérias, nós temos uma esperança além desse mundo, que é a ressurreição do último dia. Que se a morte hoje nos atacar e nos golpear e nos levar, ela não pode nos tirar a ressurreição daquele dia e de estar com Cristo eternamente. E isso é que traz para nós alegria. Irmãos, por isso que esse mundo não pode proporcionar para nós alegria verdadeira, porque o que esse mundo proporciona é poroso, é superficial, é temporal, é limitado, acaba aqui mesmo. A nossa alegria, se a nossa alegria não fosse baseada nessas coisas, estaríamos mais tristes, como algumas pessoas estão, porque nesse momento de quarentena, onde muitos processos, projetos, planos foram por água abaixo, muito prejuízo, muitas coisas que as pessoas firmaram as suas vidas e as suas alegrias, hoje estão indo para o ralo. Se a alegria de alguém estiver baseada somente nessas coisas, essas pessoas estão hoje infelizes. Mas a alegria nossa, irmãos, em saber que Cristo ressuscitou, é uma alegria que não pode ser levada por nenhuma pandemia, que não pode ser levada por nenhuma doença, nem mesmo a morte. Pelo contrário, a morte é o triunfo dessa alegria. Irmãos, nós aprendemos com a ressurreição que somente Deus, por Cristo Jesus e por causa da ressurreição, nós podemos gozar de uma alegria perfeita. Que ainda nesse mundo não é tão perfeita. Nós temos momentos de dores, de tristezas, mas que um dia será perfeita. Um dia será perfeita. Hoje é dia de se alegrar, porque Cristo ressuscitou. Ele vive. Ele não está aqui, como diz o anjo, mas ressuscitou. Isso tem trazido alegria no seu coração. Você se alegra de saber que Cristo ressuscitou. Isso é motivo de você se alegrar. Quero desafiar você que sim, tem que ser motivo de você se alegrar. Quero concluir aqui, irmãos, que nós aprendemos com a ressurreição que Jesus tem poder sobrenatural. Que nós aprendemos com a ressurreição que Jesus cumpre as suas promessas. Que nós aprendemos com a ressurreição que Jesus precisa ser anunciado. E por fim, que nós aprendemos com a ressurreição que Jesus é a nossa alegria. Algumas aplicações bem breves para nós aqui, irmãos. Primeiro, que o que nós celebramos hoje, irmãos, é o ponto alto do amor de Deus por nós. Quando Ele traz Jesus da morte, Ele faz isso por amor. Não é porque nós merecíamos ou porque havia algo em nós, nada em nós.
nada em nós, mas por causa do amor de Deus, Ele entregou o seu Filho e ressuscitou da morte para nos garantir a vitória. Que nessa manhã, ao olhar para a ressurreição de Jesus, você possa ser impactado a ponto de se render a esse Jesus. Seja na entrega como Senhor de sua vida, que talvez você ainda não tenha, que você entregue, ou seja na gratidão, você que já é servo de Jesus, que você se entregue a esse Deus, ou se rendendo a Ele como Senhor, ou em gratidão por Ele ser o seu Senhor. Jesus, Ele está vivo. Nós comemoramos isso hoje. Que Deus nos abençoe, queridos. Que hoje seja um domingo de alegria, que nós possamos nos lembrar disso, que Cristo ressuscitou, vive e reina para sempre. E o melhor, um dia o céu se abrirá, as trombetas soarão, e Ele virá com poder e glória para nos levar. Tudo isso porque um dia a morte não o deteve. Vamos orar? Querido e amado Pai, louvado seja o nome do Senhor por esse dia glorioso, ó Deus, o ápice da obra de Cristo, a ressurreição, onde Ele cumpre, ó Deus, tudo aquilo que estava predito, programado, pré-estabelecido na eternidade, onde Ele veio, sofreu, morreu, mas ressuscitou. Os grandes homens da história têm os seus túmulos, suas lápides, os seus restos mortais estão lá. O de Jesus não há um lugar para nós encontrarmos o corpo de Jesus, a não ser no céu, à destra, à direita de Deus Pai, de onde virá um dia nos levar. Ó Deus, a nossa gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, louvado seja nosso Deus por essa manhã, pelo privilégio que Ele nos deu em cultuá-lo, celebrá-lo, em saber que Cristo ressuscitou, ou que você possa ter um dia maravilhoso na presença do Senhor. E quero lembrá-lo que às 7h30 nós estaremos aqui novamente cultuando o nosso Deus, louvando o nosso Senhor, e você é nosso convidado que, mesmo de longe, possa acompanhar, possa também cultuar a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe.